Olá pessoal, eu me chamo Bia Ramos e sou sua instrutora de manicure e pedicure. Antes de tudo, queria pedir para vocês deixar o like de vocês, ativar os sininhos das notificações e compartilhar os nossos vídeos. Na aula passada, a gente aprendeu um pouquinho sobre anatomia, sobre estrutura química das unhas e hoje, como prometido, vamos falar um pouquinho sobre onicopatias. O que são onicopatias? Onicopatias são doenças que muitas vezes aparecem na unha da gente. As unhas partidas, por exemplo, com estrias, micoses e tem várias outras doenças também. O contato frequente com a água e produtos de detergente, coisas solventes, por um exemplo, ela faz com que agressões repetitivas nessas unhas, elas fragilizam as unhas. O que acontece? Elas se tornam mole, quebradiças, estriadas e muitas das vezes elas se partem. O que acontece quando a unha se parte e se divide? A unha, ela é como um cabelo, certo? Ela é constituída por placas de queratina. Ela é uma proteína fibrosa e essa proteína, ela se forma na matriz da unha. Como a gente falou na aula passada, a matriz da unha é aquela parte escondida sobre a cutícula, abaixo da cutícula, muitas das vezes invisível. Então, o que acontece? Ela se forma na matriz profundamente implantada no dedo, o que produz células de queratina necessárias para o seu desenvolvimento. Outros fatores que causam a fragilidade das nossas unhas são o envelhecimento, as predisposições genéticas, as dermatoses, que são psoríase, entre outras, a onicofagia, que é o ato de roer as unhas, o uso de produtos, detergentes e solventes, o frio ou o calor excessivo também, e as manicures agressivas. O responsável pela micose das nossas unhas, ele tem o nome de Candida albicans. E trata-se de um fungo que ele é um parasita da unha, ou seja, ele se alimenta da queratina das nossas unhas. Ele é um micro-organismo que pode provocar uma paroquínia, ou seja, uma inflamação da pele em volta da unha. As unhas, elas têm funções muito importantes. Elas são escudo protetor das nossas extremidades dos dedos, como eu havia dito na aula passada. As unhas fracas, ela tem muita influência, que faz também com que a unha fique fraca, seca, quebradiça, que são os produtos solventes, sabão, detergente, entre todas as outras. Os sintomas das unhas secas, rachadas e quebradiças, elas podem também ser um sinal de inflamação fúngica ou também um distúrbio endócrino, que é um pouco mais grave, como por exemplo o hipotiroidismo, né? As unhas amarelas, elas têm fatores de estilos diferentes, por exemplo, o envelhecimento, o uso excessivo das unhas em acrílico, aquela aplicação frequente de esmaltes, o fato do tabagismo também pode alterar bastante. Aí o que acontece? Elas ficam um pouco mais espessas e friáveis, o que geralmente é causado uma infecção fúngica. Os sulcos verticais também, eles são geralmente um sinal de envelhecimento, tornando mais visível ao longo dos anos. À medida que a circulação do corpo diminui, esses casos, como eu posso explicar? Ele é uma preocupação, porque se você está experimentando a má absorção dos nutrientes, ele também pode ser um possível resultado de uma circulação reduzida. Portanto, a diminuição da entrega desses nutrientes nos anos mais jovens, ou seja, quanto mais profunda essas cristas, mais grave é a deficiência de nutrientes. É aquelas famosas ondinhas nas unhas, ou seja, se tem muitas ondinhas naquelas unhas, o que acontece? Pode ser até a circulação sua que está diminuindo, e isso vem com o envelhecimento. Essas complicações de saúde podem causar problemas de má absorção do seu corpo. Elas incluem problemas de tireoide, toxicidade de metais pesados, artrite reumatoide e possível infecção parasita e distúrbios digestivos. Aquelas unhas, gente, com covinhas, ela é caracterizada por múltiplos amassados ou cavidades ao longo da unha. Se você não está ciente de que você tem
uma dessas condições, colocando em sua unha pode ser um sinal de que você está em risco com algum problema de saúde possivelmente grave. É aquela famosa unha com vários buraquinhos. Psoríase, eczema, distúrbios do tecido conjuntivo como síndrome de Reiter ou o famoso lúpus, que muitos já ouviram falar, sífilis e alopécia areata, que isso também não dá no couro cabeludo, ele vai para as unhas também, porque ele é um parasita. A micose é um nome genético que se dá a diferentes tipos de infecções causadas por fungos, formas bastante simples da vida, invisíveis a olho nu, e que se valem da queratina existente em nossas unhas. Pele e cabelo como fonte de nutrição. De diferentes tamanhos, o fungo habita em diversos ambientes e proliferam especialmente quando encontram condições favoráveis de temperatura, umidade e ausência de luz. No mais simples, todo lugar úmido, por exemplo, o pé está com um sapato, meia o dia inteiro, luva o dia inteiro, ambiente propício para a formação de micose, porque é úmido, fica isolado e muito tempo. Sistema imunológico debilitado também, uso prolongado de antibióticos, microtraumas repetitivos também sobre a lâmina ungueal relacionado à prática de esportes, podem também provocar lesões na pele que servem de porta de entrada para os fungos, contato constantemente com água e sabão e má circulação. Uma dica muito importante, toda vez que nós cortamos as nossas unhas, aparece o leito. O que é o leito? Recapitulando da aula passada, o leito é aquela carne que se deposita abaixo da borda livre, que é o crescimento das unhas. O leito é o maior concentrador de queratina do nosso corpo. O que acontece? Quando roemos muito as unhas ou cortamos as unhas dos pés muito curta e usamos sapato por muito tempo, os fungos se aglomeram e ali está praticamente um restaurante com a placa grátis de portas abertas. Para evitar problemas nas unhas, é imperativo seguir um estilo de vida saudável, incluindo também uma dieta rica em alimentos e rica em nutrientes. Além disso, procure evitar toxinas, manter práticas higiênicas, limpas e hidratar as unhas diariamente usando o Omeo-Free. Suplementar com zinco, complexo B, minerais, ácidos graxos, ômega 3, vitamina A, D e antioxidantes são extremamente úteis para apoiar a renovação das unhas saudáveis. Normalmente, a espessura de uma unha saudável, ela varia entre 0,5 a 0,75 milímetros. O crescimento é cerca de 1 milímetro nas unhas das mãos e mais lento nas unhas dos pés, conforme a variação individual que eu disse na aula passada. Entre algumas doenças e alguns problemas de saúde podem ser detectados a partir de alguns aspectos das unhas. Ou seja, muitas das vezes, algumas doenças muito importantes você começa a identificar através das suas unhas. Por um exemplo, doenças hepáticas. As doenças hepáticas deixam suas unhas brancas e com umas estriações brancas transversais, ou seja, a unha começa a ficar quase que oca. Doenças renais, por um exemplo, unhas ficam metade branca e metade rosa. As doenças cardíacas, as unhas ficam com o leito bem avermelhado, ou seja, a parte de cima assim, das unhas fica bastante vermelho. Doenças pulmonares, a unha fica espessada, cresce muito lentamente e vai se tornando amarelada. Anemia, o leito das unhas, ela se torna pálido. Diabetes, as unhas ficam extremamente amareladas. Lembrando que nem sempre pode ser isso o que acontece. As minhas unhas ficaram extremamente avermelhadas. Mas só que antes eu tinha usado, por exemplo, um esmalte vermelho. Um exemplo. O esmalte vermelho por sangue, por um exemplo, que é um exemplo que eu estou aqui, ele tem alta concentração de formaldeído. O que acontece? Toda vez que eu retirar esse esmalte das minhas unhas, sem a devida precaução, minha unha automaticamente vai ficar extremamente amarela, devido à alta concentração desse produto. Então, o que acontece? Quando a gente vai analisar
esse problema, fica algo extremamente fora do comum. E isso causa o que a gente faz? A gente vai olhar aquilo e vai ver que tem alguma coisa errada ali. Então, não é porque a minha unha está um pouquinho amarelinha, um pouquinho branquinha, pode ser simplesmente uma unha fraca, uma anemia, algo muito simples. Então, não é causa de pânico. O que eu indico? Sempre ir ao médico e fazer a sua consulta. E a gente vai ficando por aqui, mais um final de aula. Na próxima aula eu estou de volta com mais dicas e o curso completo para vocês. Mais uma coisa, estamos longe hoje para nos abraçarmos amanhã. Fique em casa.